Muito bem, pessoal, chegando aqui no terceiro bloco desse nosso encontro, em que nós estamos falando de procedimentos, né? O procedimento a ser seguido. Então, antes do intervalo, eu estava fazendo ali um retrospecto muito rápido, vou fechar esse tema agora, que é qual é a sequência dos atos desses procedimentos. Então, nós vimos que o procedimento ele pode ser comum ou especial, os procedimentos comuns ordinário, sumário e sumaríssimo. Aí eu falei para vocês do ordinário. Eu não vou entrar em detalhes de cada um dos procedimentos, né, porque isso demandaria também uma aula específica para cada um. Mas, de qualquer maneira, posso dizer para vocês que, comparativamente, né, o procedimento sumário com o procedimento ordinário, por exemplo, não tem distinção. O procedimento sumário tem a mesmíssima sequência de atos que o procedimento ordinário, né? O que vai distinguir é o número de testemunhas, que ao invés de 8 testemunhas, até 8, né, que o procedimento comum ordinário traz, no sumário até 5. E eu salientei aqui que o ordinário, por exemplo, tinha que terminar em até 60 dias e que esse número, na prática, não é cumprido. O sumário tem um prazo ainda mais reduzido, que é de 30 dias para terminar. E se 60 dias do ordinário não é cumprido, os 30 dias do sumário também não é cumprido, né? Isso é fato. Bom, essa é as únicas diferenças, mas ali na sequência dos atos, nenhuma. Comparando o procedimento sumaríssimo, que é o procedimento lá dos juizados especiais criminais, né, lá da Lei 9.099/95, nós vamos encontrar a mesma sequência de atos do ordinário, basicamente a mesma sequência, só que o procedimento sumário tem uma fase, ou sumaríssimo, tem uma fase preliminar que o ordinário não tem. Então, antes do juiz receber a denúncia ou a queixa, lá no procedimento sumaríssimo tem toda uma fase preliminar, em que haverá, inclusive, uma audiência preliminar de tentativa de acordo, de transação penal, de composição civil, né? Ali, e que no ordinário não tem. Basicamente, essa é a diferença, ok? E quando a gente fala dos procedimentos ditos especiais, que eu disse para vocês que alguns estão no Código de Processo, outros estão fora, o procedimento do júri, que eu já externei aqui, que é um procedimento que me agrada demais, gosto muito do júri, o júri, ele ele tem uma diferença do ordinário, porque o júri é bifásico, chamado de bifásico ou escalonado, em que nós temos a primeira fase, que é o juízo de acusação, que é praticamente, guardadas pouquíssimas proporções ali, ele é praticamente igual ao ordinário, e tem uma segunda fase, que é o chamado juízo da causa, em que aí é diferente de tudo, que é a fase do plenário, em que tem aquele julgamento, com toda aquela ritualística que o procedimento do júri pode trazer, né? Então, quer dizer, essa basicamente é a diferença, com todos os detalhes ali específicos, né, que aí precisam ser estudados à parte. Sobre o procedimento de funcionário público, né, para crimes funcionais, né? Bom, um funcionário público pode matar alguém, aí ele vai ser julgado pelo júri, não vai ser julgado pelo procedimento de funcionário público, né? E sim crimes funcionais, aqueles que estão no Código Penal, a partir do artigo 312, então eles trazem um procedimento especial, e que na verdade, de especial mesmo, tem uma diferença para o ordinário, que é a possibilidade, antes do recebimento da denúncia, teoricamente, ou queixa, né? Mas aqui nós estamos falando de ações públicas em geral, é possível apresentar uma defesa preliminar com base no artigo 514. Só isso, porque de resto é igualzinho ao ordinário. Quando a gente fala de procedimento de crimes contra a honra, e também para crimes contra a honra, que embora a legislação fale assim, procedimento para calúnia e injúria, não falou da difamação, mas a doutrina, de uma maneira completa, diz que também serve para a difamação, sim, né? Esse procedimento, ele, de crimes contra a honra, ele é praticamente igual ao ordinário, com as mesmas características com o ordinário, mas com a possibilidade de uma audiência
de reconciliação antes do recebimento da queixa. Em regra, nós estamos falando de ação privada aqui, então antes do recebimento da queixa haveria essa possibilidade de uma audiência de reconciliação, né, em que as partes seriam chamadas, inclusive sem a presença dos advogados. Hoje se entende que o advogado é indispensável, mas a lei diz que é sem a presença dos advogados, para tentar se reconciliar. Isso seria a diferença. E quando se fala de procedimentos de propriedade imaterial, que é o plágio, né? Quando a gente fala de crimes contra a propriedade material, nós estamos lá nos crimes previstos nos artigos 184 e seguintes lá do Código Penal. Então o plágio entraria aí. Os crimes contra a propriedade material, eles têm a mesmíssima sequência de atos que o ordinário, com uma ressalva que é a necessidade premente de que para o recebimento da denúncia ou queixa nós tenhamos ali uma constatação, um laudo de constatação do plágio, né? O material plagiado tem que ser buscado, tem que ser apreendido e periciado sob pena ali de não recebimento, de faltar uma condição de procedibilidade. Essa seria a diferença. Então, como eu expliquei para vocês, conhecendo bem o ordinário, você vai acabar se definindo para todos os outros procedimentos. Ah, professor, e os procedimentos especiais que não estão no Código de Processo Penal? E tem várias leis esparsas, lei de drogas, ECA, militar, eleitoral, são vários, mas pequeníssimos detalhes que separam do ordinário também podem ter certeza disso, tá certo? Muito bem. Agora, chegando aqui, encaminhando para o foco principal da nossa aula, né? Eu gostaria de dirigir a vocês uma pergunta. Dá uma olhada no slide. Então vejam, mas como, diante de um crime que se apresente, conseguiremos determinar qual o procedimento a ser seguido? Essa é a pergunta que não quer calar, porque imagine você, né, diante ali de um caso concreto, alguém que apresentou para você ali um caso concreto e você precisa exatamente definir qual o procedimento a ser seguido, né? Então, como que você vai fazer isso? Então, como eu já adiantei para vocês, você terá que seguir 3 passos. Basta seguir os 3 passos que eu vou trazer aqui para vocês, que você saberá qual o procedimento adequado. Dá uma olhadinha. Então, temos que seguir, e tem que ser na ordem que eu estou passando aqui para vocês, hein? Então, temos que seguir 3 passos. Quais seriam esses passos? O primeiro, né? Verificar se a infração é de menor potencial ofensivo ou não. Ah, professor, como é que é isso aqui? Então, vamos entender. O que é uma infração de menor potencial ofensivo? Né? A Lei 9.099 de 95 definiu o que é uma infração de menor potencial ofensivo. Como vocês sabem, a Lei 9.099 de 95 é a lei dos juizados especiais cíveis. Isso vai até o artigo 59 da referida lei, e juizados especiais criminais, em que nós vamos encontrar do artigo 60 para frente. Do artigo 60 para frente nós vamos encontrar lá o procedimento, os juizados especiais criminais. E é exatamente então, né, logo no artigo 61 ali da lei, em que há uma definição do que seria uma infração de menor potencial ofensivo e que, portanto, seguiria o juizado especial criminal. Disse a lei que é considerada uma infração de menor potencial ofensivo, uma contravenção ou um crime que tenha pena máxima de até 2 anos. Um crime ou uma contravenção ou um crime, né,
que tem a pena máxima de até 2 anos. Tá certo? Então, para a gente definir se aquilo é ou não é uma infração de menor potencial ofensivo, nós temos que nos fixar na pena máxima. Vocês sabem que os crimes, as contravenções têm pena mínima, têm pena máxima, não é? E o que irá definir é a pena máxima. Máxima em abstrato, pessoal. Máxima em abstrato, não é em concreto. O que define o procedimento é a pena máxima em abstrato. Guardem isso. E se a pena for até de 2 anos, nós teremos ali uma infração de menor potencial ofensivo. E, consequentemente, teremos o procedimento dito sumaríssimo, que é o procedimento dos juizados especiais criminais. Ok? Bom, olha só. Uma situação aqui. Quando eu digo pena máxima, eu estou dizendo pena máxima máxima. E para isso eu devo considerar inclusive eventuais concursos de crimes, eventuais causas de aumento de pena, porque o que nos interessa é a pena máxima máxima. Essa é a definição. Se a pena máxima for até 2 anos, logo será juizado especial criminal e, uma infração de menor potencial ofensivo e, consequentemente, seguirá o dito procedimento sumaríssimo. Compreendido? Então vejam só, olha um exemplo aqui importante para a gente colocar. Calúnia. Calúnia, do artigo 138 do Código Penal, como vocês sabem muito bem, é um crime contra a honra, certo? Calúnia é um crime contra a honra, perfeito. E nós vimos agora mesmo que dentre os procedimentos especiais nós temos lá o procedimento de crimes contra a honra. Vocês viram aqui, que eu mostrei para vocês. Muito bem, então se eu estiver diante de uma calúnia, o procedimento é de crimes contra a honra, certo? Errado. Errado. Porque a primeira pergunta, para a gente definir qual é o procedimento a ser seguido, a primeira pergunta que nós temos que responder não é a natureza do crime, se é um crime contra a honra, se é um crime contra a vida, se é um crime contra o patrimônio. Não, nós precisamos definir se é uma infração de menor potencial ofensivo. E aí, no artigo 138, nós vimos lá que a calúnia tem pena máxima de 2 anos. Essa é a pena máxima da calúnia. Tá certo? E a calúnia, então, que, conforme nós definimos aqui, é um crime contra a honra, não há dúvida, ninguém está dizendo o contrário, mas aí eu pergunto, a calúnia, ela também não seria, além de ser um crime contra a honra, não seria, eventualmente, também uma infração de menor potencial ofensivo? É ou não é? É, porque a pena máxima é até 2 anos. Então, ela não perde a característica, ela continua sendo um crime contra a honra, mas ela também ganha o rótulo de infração de menor potencial ofensivo. E o que nos interessa de primeiro momento, de primeiro passo, é saber se é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, eu pergunto, a calúnia é uma infração de menor potencial ofensivo? É, professor. Portanto, ela seguirá o procedimento sumaríssimo, lá previsto na Lei 9.099 de 95. Olha só o slide, olha só. Então, primeiro passo, verificar se a infração é de menor potencial ofensivo ou não. E aí, pessoal, caso a infração... bom, aqui eu já adiantei, acabei não colocando aqui para vocês, mas eu falo aqui para vocês diretamente. Se é uma infração de menor potencial ofensivo, então o procedimento a ser seguido é o procedimento sumaríssimo, procedimento comum sumaríssimo previsto na Lei 9.099 de 95. Compreendido? Esse é o primeiro passo, que prevalece sobre todos os demais. A gente precisa ver se é G-crime. Se for G-crime, segue o procedimento sumaríssimo. Só
Só que aqui vai ter alguns complicativos e até exceções, e nós vamos tratar disso no próximo e último bloco. Então vamos para o intervalo e a gente já retorna aqui.